Está começando o Revista TST, o programa com os principais fatos que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em respeito às regras de distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. Então veja o que preparamos para esta edição. Mantida a indenização a maquinista por condições degradantes em sistema de monocondução. Vara do Rio de Janeiro deve julgar recurso contra penhora de imóvel no Paraná. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte terá que pagar em dobro salário de férias de um trabalhador. Guarda portuário será indenizado por supressão de horas extras prestadas por 8 anos. Nós começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Um maquinista de uma locomotiva da MRS Logística vai receber indenização de R$100 mil. Saiba o porquê na reportagem. A locomotiva em que o maquinista trabalhava era equipada com dispositivo que precisava ser acionado a cada 45 segundos. Caso contrário, o freio de emergência era acionado automaticamente. A situação impedia que o empregado fosse ao banheiro ou fizesse refeições. O trabalhador alegou que, por isso, fazia necessidades fisiológicas na janela ou no chão da locomotiva. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, julgou o pedido de reparação moral do empregado procedente e condenou a empresa a pagar indenização de R$100 mil. O valor foi mantido pela segunda turma do TST, mas nos embargos à SDI1, a empresa alegou que os danos provocados ao empregado não foram comprovados e que ele sempre havia trabalhado no regime de monocondução, sem apresentar qualquer queixa. A MRS argumentou que bastava o empregado avisar o Centro de Controle Operacional para parar o trem e considerou o valor da indenização muito superior aos aplicados por outras turmas em relação à mesma situação. A relatora dos embargos na SDI1, a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, votou pelo provimento do agravo. A ministra considerou que a quantia de R$100 mil foge à normalidade e propôs a redução do valor da indenização. O valor de R$100 mil em comparação com os valores fixados habitualmente por este tribunal, entre 15 e 30 mil, justifica, sim, o conhecimento, o provimento deste agravo para o exame dos embargos, uma vez que a embargante demonstrou de ser pretoriano com o acórdão da 8ª turma, o acórdão embargado é da 2ª turma e o divergente é da 8ª turma, que envolve a mesma controvérsia e a adoção de tese jurídica distinta para a redução que ocorreu na 8ª turma da reparação para R$15 mil. O ministro José Roberto Pimenta, no entanto, divergiu. Lembrou que a segunda turma do TST, em casos semelhantes e sobre a mesma controvérsia, fixou valores indenizatórios menores para compensar o dano. Porém, devido à reincidência das empresas, as indenizações passaram a sofrer aumentos graduais, até chegarem ao valor de R$100 mil agora estabelecido. Nós deliberamos conscientemente, isso consta das nossas fundamentações, que nós achávamos necessário, diante da não alteração da postura renitente das empresas submetidas a essa condenação, que nós utilizássemos o efeito coercitivo dissuasório do valor da indenização por danos morais para gradualmente aumentarmos esse valor. Não aumentamos de imediato para R$100 mil. Fomos aumentando e chegamos a R$100 mil. Eu só queria justificar que isso não foi algo não consciente. Ao contrário, foi uma postura correta ou incorreta, não vou discutir, deliberadamente assumida pela turma para responder à falta de modificação da conduta dessas empresas em tantos casos, centenas de casos iguais. O julgamento terminou em empate.
Nesse caso, de acordo com o regimento interno do TST, prevaleceu a decisão da segunda turma de que condenações inferiores não vinham surtindo efeitos práticos a ponto de alterar a postura ilícita dos empregadores, prevalecendo a tese do ministro José Roberto Pimenta. Assim, o valor da indenização foi mantido em R$ 100 mil. A seção 2 de dissídios individuais decidiu que cabe ao juízo que indicou o imóvel para penhora julgar recurso que questiona a constrição do bem. O caso envolveu conflito negativo de competência entre as varas do trabalho do Rio de Janeiro e do Paraná. O caso teve início quando o Banco Rural foi condenado ao pagamento de R$ 339 mil a uma ex-empregada. Durante a fase de execução da sentença, a 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro localizou e indicou uma fazenda para penhora. O imóvel, no entanto, fica no Paraná. Por isso, foi expedida uma carta precatória para que a primeira Vara do Trabalho de Paranaguá penhorasse o bem. Mas um casal de empresários questionou, por meio de embargos de terceiros, a constrição do imóvel. Eles alegaram que eram os legítimos donos de parte da área penhorada e que eles não foram intimados. O caso chegou ao TST depois que as duas varas do trabalho alegaram não ter competência para julgar os embargos. Segundo o relator do processo, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Agra Belmonte, os embargos devem ser julgados pela Vara do Rio de Janeiro, que indicou o imóvel a ser penhorado. O ministro destacou que a carta precatória já havia sido devolvida após o cumprimento da ordem judicial, conforme previsto no Código de Processo Civil e na súmula 410 do TST. O texto da súmula diz que, na execução por carta precatória, os embargos de terceiros são oferecidos no juízo deprecado, ou seja, naquele que realizou a penhora, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Dessa forma, a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro vai julgar o recurso contra a penhora de imóvel em Paranaguá, no Paraná. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e veja agora casos de destaque julgados pelas turmas do TST. Começamos o giro de notícias pela quarta turma. Os ministros decidiram que o aviso prévio trabalhado de terceirizados dispensados ao fim do contrato não pode superar 30 dias. A empresa do segmento de call center, Algar Tecnologia e Consultoria dispensou 80 empregados devido ao fim do contrato que mantinha com a Petrobras. Em recurso de revista, o sindicato da categoria disse que a empregadora impôs aos trabalhadores o cumprimento de aviso prévio proporcional superior ao prazo de 30 dias. A exigência, segundo o sindicato, violou a Constituição da República, a Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei 12.506 de 2011. Isso porque, para o representante dos trabalhadores, o período superior a 30 dias de aviso prévio não é aplicável aos empregados, por se tratar de uma obrigação unilateral da empregadora. O artigo 7º da Constituição Federal lista direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. De acordo com o inciso 21, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Já a CLT, no artigo 487, diz que tanto o empregador quanto o empregado, quando sem justo motivo quiserem rescindir o contrato, deverão avisar a outra parte com a antecedência mínima de 30 dias. Como o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro negou o pedido, o Sindicato dos Trabalhadores apresentou agravo de instrumento e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No TST, a discussão na quarta turma ficou centrada em saber se o aviso prévio proporcional é um direito exclusivo do empregado ou se há reciprocidade por parte do empregador, que poderia, assim, exigir o cumprimento de um prazo superior a 30 dias. O relator, ministro Alexandre Ramos, explicou que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o aviso prévio proporcional, regulamentado pela Lei 12.506 de 2011,
constitui direito exclusivo do empregado dispensado imotivadamente. Dessa forma, a reciprocidade na hipótese de aviso prévio restringe-se ao prazo de 30 dias previsto no artigo 487, inciso 2 da CLT, sob pena de inaceitável retrocesso no tocante à garantia mínima consagrada no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal. Assim, por unanimidade, a quarta turma conheceu do recurso. No mérito, o colegiado deu provimento para condenar a Algar Tecnologia e Consultoria ao pagamento do período superior a 30 dias em que os empregados trabalharam durante o aviso prévio. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte foi condenada a pagar em dobro o salário de férias de um empregado. Ele recebeu com atraso o pagamento do benefício. A decisão é da sexta turma. O operador de sistemas recebeu o abono de 1/3 no prazo legal, que é de até 2 dias antes do período de descanso. Mas o salário não foi depositado com a mesma antecedência. Ao analisar a reclamação trabalhista, o juízo de primeiro grau reconheceu o direito do empregado, como previsto no artigo 137 da CLT. O dispositivo estabelece que sempre que as férias forem concedidas após o prazo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Já no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, o entendimento foi outro. Ao julgar o recurso da companhia, os desembargadores consideraram que o pagamento em dobro só é devido quando as férias não são concedidas no período de 1 ano após 12 meses trabalhados. Para o TRT, não houve irregularidade por parte do empregador porque o terço constitucional foi depositado no prazo e o salário pago na data de rotina. O operador de sistemas recorreu ao TST. No julgamento do processo, o relator na sexta turma, ministro Augusto César, destacou que a antecedência do pagamento das férias tem o objetivo de dar ao empregado recursos para que ele aproveite o período de descanso com planejamento. Logo, o atraso no repasse dos valores prejudica o trabalhador. O ministro lembrou ainda que, segundo a súmula 450 do TST, o pagamento em dobro das férias, incluindo o terço constitucional, deve ser feito ainda que o trabalhador goze do descanso no período legal. Basta que o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 da CLT. Os demais ministros da sexta turma acompanharam o entendimento do relator. A sanção, no entanto, vai incidir apenas sobre o salário, já que o terço de férias foi pago dentro do prazo. Um operador de serigrafia vai receber horas extras pela supressão do intervalo para recuperação térmica. A condenação foi restabelecida pela terceira turma. Após obterem outro processo direito ao adicional de insalubridade, o empregado entrou com uma nova ação na Justiça do Trabalho, pedindo o pagamento de horas extras. Ele alegou que a empresa não concedia um intervalo de 30 minutos a cada meia hora de atividade, apesar de a pausa estar prevista na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. Em primeiro grau, o pedido foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba teve outro entendimento. Para o regional, condenar a empresa ao pagamento das horas extras seria uma punição dupla pelo mesmo fato. Isso porque o empregador havia sido condenado ao pagamento do adicional de insalubridade pela não concessão do intervalo. O empregado então recorreu ao TST. O relator na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, explicou que o trabalho realizado, além dos níveis de tolerância ao calor, gera o direito não apenas ao adicional de insalubridade, mas também aos intervalos para recuperação térmica. Dessa forma, a supressão dessa pausa dá direito ao pagamento de horas extras. Para o ministro, a acumulação das duas parcelas não caracteriza dupla punição, já que a exposição contínua ao agente insalubre não é afastada pelas pausas. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Dessa forma, o empregado vai receber as horas extras pela supressão do intervalo para recuperação térmica. Eu encerro o giro de notícias pela sétima turma. A Companhia Docas do Estado de São Paulo vai ter que indenizar um guarda portuário em razão da supressão de horas extras prestadas por 8 anos.
No processo, o portuário disse que desde a admissão em 2005 havia cumprido uma média mensal de 145 horas extras. Porém, em 2013, a Codesp suprimiu o pagamento dessas horas, caindo para 26. Segundo ele, a implementação do plano de cargos e salários naquele ano não reparou o prejuízo, porque o plano se estendia apenas aos empregados que não cumpriam sobrejornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia reformado a sentença que deferiu a indenização ao guarda portuário. O TRT aplicou ao caso a jurisprudência em relação à Codesp, que considera que não há direito à indenização pela supressão ou redução de horas extras habituais em decorrência da implantação do plano. O profissional recorreu da decisão. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, salientou que a jurisprudência do TST sedimentou a posição de que a implantação de novo plano de cargos e salários, ainda que preveja aumento salarial à categoria, não afasta a indenização prevista na súmula 291. De acordo com o dispositivo, a supressão total ou parcial de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à reparação. De acordo com a súmula, a indenização deve ser correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. A decisão foi unânime. Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituíram a política de privacidade e proteção de dados pessoais. O objetivo é regular a proteção de dados pessoais nas atividades jurisdicionais e administrativas e no relacionamento do tribunal com ministros, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, jurisdicionados, servidores, colaboradores, fornecedores e demais usuários. O TST e o CSJT também vão adotar boas práticas e governança voltadas a orientar comportamentos adequados e mitigar os riscos de comprometimento de dados pessoais. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, aprovou o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2021 a 2026. O plano tem como objetivos a produtividade, a celeridade processual, além de aperfeiçoar os processos de comunicação e fortalecer a imagem da Justiça do Trabalho. De acordo com a presidente, a expectativa é que esse plano sirva como instrumento que permita construir uma justiça cada vez mais efetiva, atenta aos anseios de uma sociedade fraterna, solidária, plena de oportunidades de trabalho, livre para produzir, crescer e enriquecer. Para conferir o documento aprovado, acesse csjt.jus.br. O trabalho da mulher gestante é o tema do mês de março da Biblioteca Digital do TST. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema estão disponíveis para serem baixados gratuitamente. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias você também pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.